prazer a todos. Eu me chamo Davi, Dr. Davi, sou diretor clínico e responsável técnico por toda a parte de responsabilidade técnica da Oral Unique Franchising. Hoje eu tenho dois convidados ilustres aqui comigo. Já saliento a todos aqui a admiração que eu tenho por vocês. Tá, pessoal? Um prazer ter aqui com vocês conosco. Hoje eu tenho a presença da Marilda Jimenez. Vai compartilhar um pouco da rotina do dia a dia dela e também da história dela, que é uma história linda, Marilda. E também o Dr. Gregory Scarpetta, diretor clínico e avaliador da unidade de Dourados, mas que está com o grupo também aqui compondo a sociedade de outras unidades aqui também, está no dia a dia aí no campo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como é que a gente consegue alavancar ainda mais os nossos números, como é que a gente consegue ser mais efetivo nas nossas avaliações, como é que a gente consegue ter uma sinergia entre setores, como é que a gente consegue ter uma eficiência operacional com qualidade. E na realidade, hoje eu estou aqui no papel de moderador, de host aqui, realmente mais para ouvir, porque quem vai conduzir eu não tenho dúvida que são esses dois. Marilda, o microfone é teu, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês as minhas experiências, acompanhada aqui do Dr. Gregory e de você, mediador, Davi. Eu acho que, assim, o primeiro ponto, acredito eu, né, que a gente acreditar no nosso potencial. Quando a gente vai né, quando a gente começa a trabalhar e chegar na sua unidade, se você não acredita que seu dia vai ser bom, que você está lá para poder servir as pessoas, os seus pacientes, eu acho que esse é o ponto-chave, né? Isso é tanto do doutor avaliador, quanto da equipe toda. E então esse é o principal, acreditar, independente de como está a sua agenda, independente das adversidades que no dia a dia vai estar surgindo, que isso acontece. Independente de tudo isso, né? É olhar para o nosso universo e falar assim: hoje eu vim aqui para fazer as pessoas ainda mais felizes, né? Esse é o primeiro ponto. Aí depois na parte técnica eu vou tocar aqui para o doutor, para ele complementar, né, tudo isso de uma forma que ele complementa com a equipe tecnicamente muito bem. Marilda, obrigado. Acho que antes de passar para o Dr. Gregory, você tem uma trajetória linda. E Tenho. gostaria muito que você compartilhasse com o pessoal que está nos assistindo a tua trajetória, tanto no mercado e também conosco na Oral Unique. Há quanto tempo você está? Quais foram as posições que você já assumiu ali dentro? Então, na verdade, assim, eu sou professora de formação, mas a gente sempre quer ampliar mais os nossos universos. Eu sou psicopedagoga, adoro interagir muito com as pessoas, lecionei 28 anos, mais ou menos, na área acadêmica, e aí a gente vai ampliando. Trabalhei 17 anos numa multinacional, e de repente, assim, né, me vi num outro contexto. Por ser da área acadêmica, fui convidada para dar cursos técnicos para turmas de TSB, formar profissionais que pudessem contribuir com os doutores. E aí eu conheci o universo odontológico. Dentro desse universo odontológico, eu tive o prazer, há 5 anos, né, mais ou menos, um pouquinho, quase chegando a 6, de conhecer a Oral Unique. E a conversa ela foi simples assim: Marilda, você tem uma dinâmica boa, uma comunicação boa, eu preciso de uma pessoa como você para trazer meus pacientes que, infelizmente, por algum motivo, a gente não conseguiu converter. E eu falei, me pegou meio de surpresa, mas fiquei muito feliz, porque eu tive que buscar algumas possibilidades e dentro disso me fez desenvolver ainda mais, de que realmente nós viemos aqui para servir. E quando eu entrei no contexto que eu comecei a buscar esses pacientes e trazer para a unidade, eu vi o quanto que a gente pode contribuir e o quão importante, né, a Oral Unique era para esses pacientes. Isso é importante, não é só um trabalho meu de trazer ele de volta, mas mostrar que ele estava voltando para o melhor lugar, né, com os melhores profissionais, e que isso ia trazer os melhores resultados para ele. E esse era o diferencial. Quando eles voltavam, eles realmente falavam: Marilda, o resultado da Oral Unique é diferenciado, é diferente.
E quando eles se transformavam, aí sim não tinha para ninguém, né? Isso que era legal. Então, essa história minha com a Ouraunic, ela vem crescendo. E hoje, a gente, quando começa a crescer, a gente às vezes não vai cabendo mais dentro do quadradinho, né? Então, o que aconteceu? Hoje eu, né, buscando todas essas possibilidades de ampliar ainda mais esse conhecimento, eu trabalho na Geodonto, junto com o Dr. Carlos, que é um multifranqueado, que tem uma parceria direta com a Ouraunic, cuido de 32 clínicas e especificamente eu trabalho muito focada no relacionamento, porque eu acredito que ele é um fator fundamental para que o doutor possa ter o sucesso dele, né? Treinar esse relacionamento, essa área comercial, para que ela possa complementar o doutor. Normalmente, né, o doutor ali, é lógico, tem alguns mais, outros menos, mas a gente fala de uma média de conversão de 70%. E aí é que eu entro com os 30% para que o relacionamento consiga dar esse suporte e converter para que a gente consiga ter um resultado legal e um número bacana. Muito legal, Marilda. Acho que ressalta ainda mais a admiração que eu tenho por Obrigada. você. E agora eu queria conhecer um pouco do Gregory, Dr. Gregory. Quer compartilhar um pouco, Gregory, principalmente da tua trajetória também, da tua formação. Salienta aqui também minha admiração por você, tanto como franqueado, mas também como pessoa. Você é um cara que não é apenas um dentista, mas tem uma visão bastante administrativa, gerencial e empreendedora também. Compartilhar com o pessoal aí um pouco da tua trajetória, do você, e como é que vocês se complementam ali no dia a dia, né? Bom, obrigado, Davi. Obrigado pelo convite, por participar aqui do evento. E, bom, como a própria Marilda falou, né, essa junção do relacionamento com a avaliação, eu acho que é a cereja do bolo, né? Quando você tem esses dois trabalhando alinhados ali, a possibilidade disso dar certo, de funcionar, é fora de base. Até comentei ali agora na apresentação. A empresa é a cara do dono, né? Então, hoje eu sou aquele cara, sempre fui da venda. Desde que trabalhei na minha vida com tudo, era vender, vender, vender. Então, se você pensar em taxa de conversão, putz, isso era uma meta para mim. Quanto mais eu convertesse, quando a gente inaugurou, né, a Ouraunic lá de Dourados, eu pensava assim, cara, como é que essas pessoas vão conseguir saber meu nome lá, aquela turma toda da franquia, como é que eu vou conseguir chegar nesses ponto deles falar, cara, Dourados é referência, porque quando eu fui abrir, eu visitei 13 clínicas antes de abrir, bem esse número específico, 13 clínicas, e eu peguei 10 unidades, inclusive, 11 unidades, inclusive, que eram do grupo Geodonto, né, junto com a Ouraunic, e mais outras que não eram também, outras duas que não eram, para poder ter um comparativo legal. E aí até eu falei, cara, todas essas unidades são fantásticas. Eu peguei a referência, eu olhei ali top 20, qual que era, eu falei, vou pegar aqui uma logística, né, até de viagem para poder conseguir ver todas, mas eu peguei Estado de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí quando eu voltei pra gente inaugurar a nossa unidade, eu ficava pensando assim, cara, eu queria que esses caras que eu visitei, que eles lembrassem de mim depois, sabe? Por exemplo, todo dia que esses caras fossem olhar lá o ranking, eles batessem o olhinho Dourados no meio, Dourados naquele meio. Cara, mas esse piazão que veio aqui, aquele lá, tá vendendo, né? Tá trabalhando. Porque eu queria, de certa forma, tentar impactar logo que eu chegasse. Então, a parte de conversão, eu entrei de cabeça naquilo que, assim, queria vender, vender, vender. Tanto que teve momentos ali da minha conversão bater 75%. Hoje eu tenho uma média de 60% de venda ali, porque aí a gente já trabalha uma maneira também para fazer bem saudável, né? Mas eu fui encabeçado na venda. Vamos vender a todo custo, né? E esse espírito de venda eu trouxe ali para a Unidade Dourados e para todas as unidades que eu faço consultoria pela Geodonto, assim como a Marilda também trabalho com a Geodonto, eu entro nesse cabeça. Eu chego nas unidades, assim, o cara fala assim, doutor, eu tô preocupado com essa aqui, eu tô preocupado com isso aqui. Eu falei, cara, você tem que se preocupar com a grana, velho. Cadê a grana dessa clínica? Eu quero a grana. Eu falei, então vamos vender. Depois nós vamos arrumar tudo. Todos os problemas nós resolvemos com dinheiro, velho. Aqui dentro, todos. Não tem nenhum que não resolva. Então vamos botar dinheiro aqui dentro. Depois fica mais fácil contratar alguém pro lead, fica mais fácil contratar alguém melhor pro marketing. Tudo fica mais fácil, o dinheiro vai entrando. O duro é quando não entra. Então eu entro a minha visão dentro do negócio sempre é essa. Cadê a grana? Vamos vender. Legal. Acho que é importante a gente abordar um ponto que quando a gente olha para a questão acadêmica, principalmente nós que somos de formação dentista,
A gente sai da universidade, o Gregory, sabendo exatamente quantos segundos eu preciso deixar o ácido com tal concentração, como eu lavo e como eu seco aquela superfície. Mas pouca essa visão de mercado nós temos e da parte empresarial mesmo, sabe? A gente sai com uma visão muito técnica. E eu queria saber, ouvir de você, como é que foi essa tua disruptura disso? Se você, desde a faculdade, já teve essa visão, ou não, você começou no mercado, como é que foi sua inserção no mercado odontológico de início, e como é que hoje você se vê pro Gregory lá do passado, dentista Gregory, para agora pro empresário e consultor Gregory? É muito legal isso que você falou agora, Davi, por causa que acho que a faculdade ali, a gente sai, eu fiz uma boa faculdade, cara, eu fiz um lugar muito bom. A gente sai, é tipo, é muito pouco ou zero área comercial, né? Área empresarial é muito pouco mesmo. Eu me lembro que no último ano eu tenho uma matéria que conversava sobre isso. E então, assim, Meio período. nossa, rala, uma aulinha, sabe? Por semana. Era ralo demais. E eu saía, eu me lembro que o que mais me doía, depois de formado, eu ia pedir emprego nas clínicas, eu ia trabalhar, a secretária entrava na sala e ela tacava a pasta na mesa. Ela falava assim, o paciente chegou, isso aqui é 2 restauração. Aí eu olhava o relógio, né? Pera lá, calma, não tem tempo. Só o ácido é tantos segundos, só não sei o quê, para isolar, para anestesia. E, mas como assim? Não, é 2 avaliação, tem que fazer. E eu falo, cara, quem tá meditando o negócio é a moça que não tem a formação para aquilo, ela nem sabe se aquilo é o fundamental fazer. Aí eu percebi que os meus chefes, com todo respeito eu tive chefes muito visionários, mas tive também outros que já não são tão tantos. Eu comecei a perceber que os meus chefes, eles eram piores dentistas do que eu era. Eu falei, porra, mas pera lá, esses caras estão no mercado há 10 anos e o cara não sabe que para moldar um transfer, tá. E aí aquilo começou a me incomodar, porque eu queria ser o melhor dentista, mas eu percebi que só isso não ia botar a grana no bolso que eu queria, né? Então a minha frustração foi muito dessa. Como eu já trabalhava antes com venda, eu trabalhava com venda de formaturas, eu organizava eventos, então eu já tinha esse ar de venda, tanto que meus empregos nunca era ganhar fixo. Tanto que bom que eu não conheci a Hora Única naquela época, né? Porque se eu tivesse conhecido eu não trabalharia, porque normalmente a gente paga um fixo lá, pessoal. E a minha visão sempre foi a porcentagem, porque O variável. eu sempre gostei do variável, nunca fui o cara do, vou te dar tanto fixo, tá, mas aí tu trabalhar menos ou mais, é a mesma coisa? Não. Porque você nunca tive preguiça de trabalhar, aquela coisa toda, vem de família, o pai sempre foi trabalhador, a mãe também. E basicamente eu ia para essa área sempre da porcentagem para tentar de certa forma ganhar mais. Como que mudou isso? Eu creio que foi essa mistura de começar a perceber que, putz, os caras mais brilhantes nem sempre são os melhores dentistas, então eu tenho que saber, mas eu tô indo pro lado errado, eu preciso também entender essa ponta aqui. Por que esses caras estão ganhando mais dinheiro que eu? Se eles são ruins? Minha cabeça era essa. E aí eu comecei a entender o que eles estão fazendo. Ah, tá, então você está estudando sobre isso. Ah, legal, então você fez isso, bacana. Aí eu comecei eu ir mais para esse caminho de aprender mais sobre a gestão, sobre a liderança, sobre vendas como um todo, né? Para, de certa forma, eu evoluir esse lado. Porque até então, produzia, mas era máquina, né? Era máquina, só sentava e atendia. E aí acho que um pouco dessa frustração de trabalhar para pessoas que sabiam menos que a gente na parte odontológica, que estavam ganhando muito mais, e essa insatisfação, pô, cara, eu não quero ficar desse jeito, eu quero melhorar, ganhar mais, então o que eles estão fazendo que eu não faço? Eu fui nessa linha. Só querendo complementar aqui a fala do Dr. Gregory, é assim, ó, eu já tive a oportunidade de entrar dentro do mundo acadêmico, né, até por conta da minha formação. E tive a oportunidade de dar algumas palestras. E é muito latente isso, viu, Davi? Você sai técnico, né? Como ele falou, é o tempo do ácido, o tempo da restauração, mas em questão de gestão, em questão de você administrar, é zero. E eles não conseguem entender. Então, é tão bacana quando você vai para a unidade, você consegue contribuir com essa, que no caso, né, eu e o Dr. Gregory também, com todo esse conhecimento dele, e a gente consegue contribuir não só para o doutor avaliador, para o relacionamento, mas para a equipe, porque existe uma cultura organizacional, uma cultura de empresa muito forte dentro da gente, de que, assim, eu tenho que conhecer o todo.
né? As partes, ela é importante, a restauração, né? A parte técnica, mas eu tenho que conhecer o todo. No momento que eu amplio a visão, a gente tem uma visão mais holística de clima, de equipe, aí tudo começa a fluir melhor. Então, e a gente trabalha com os doutores avaliadores, mas assim, de pegar esse carinha que chegou novo, que muitas unidades às vezes têm, e mostrar isso também para eles, né? Então, isso é muito forte também na questão da Oral-Unic. Então, eu queria relatar, deixar aqui registrado, que isso também é importante, esse trabalho de a gente, às vezes, saber, você é técnico, mas tem essa outra visão, né? Então, isso é muito bom. Com certeza, Maria. Quando a gente analisa, hoje nós temos 285 unidades em operação. E eu tenho contato com muitos profissionais, tanto da nossa rede, quanto pessoas interessadas em conhecer mais o nosso modelo de negócio. E eu sempre costumo dizer que nós temos, principalmente a nossa posição, né, Grego, de responsável técnico, de diretor clínico. Muitas vezes a gente olha para o dentista. Bom, eu vou ser especialista, você é endodontista. E o cara segue aquela carreira e é legal aquela carreira. A vida toda fazer canal, se aperfeiçoar e etc. Mas quando a gente olha para o mercado, quando a gente quer penetrar, quando a gente quer faturar, quando a gente quer escalar, a gente quebra isso em 3 pilares. Então a gente tem o pilar técnico, que na minha opinião a gente tem excelentes instituições acadêmicas aqui no Brasil. Sim. Né? Nós saímos, acredito que a grande maioria dos profissionais saem muito bem formados dos seus estudos, das suas escolas, das suas especializações. Mas a gente tem outros 2 pilares que, como o Gregory falou, muito pouco é abordado ali. Para mim, o segundo pilar é a questão comercial. Eu acho que é nós se expormos, é nós gerarmos conteúdos, nós termos a presença, falar, gravar um vídeo, impulsionar na rede social. Nosso paciente está lá hoje, né? É nítido quanto o mercado está olhando para isso, quanto a gente precisa ir para um programa de rádio, o quanto a gente precisa gravar um podcast, né? Estarmos aqui, o quanto a gente precisa fazer um merchan ao vivo na TV para a gente angariar mais pacientes, alavancar os nossos pacientes, mas também a questão administrativa. Então a gente precisa olhar também para o business ali, né? Para o negócio como negócio mesmo ali. E eu relato por mim, por exemplo, quais são as alíquotas que um consultório de imposto, que um consultório, uma clínica paga. Quando eu saí, não tinha nem noção quais são o que tem de encargo em cima ali da folha salarial de uma ASB, de uma TSB, de uma recepcionista que eu ia precisar. Então é o grande desafio e eu vejo como uma grande dificuldade que o mercado odontológico tem em relação a isso. Muitos profissionais saem com a questão técnica e vivem como um técnico para o restante da vida. E quando a gente olha para os destaques, a gente vê esses 3 pilares de uma forma muito clara ali. E nós, como franqueadora, o nosso propósito aqui realmente é desenvolver esses pilares. Até como franqueador aqui, de pouca dificuldade ou empecilhos técnicos nós temos. Normalmente os nossos franqueados tecnicamente são muito bem preparados, mas as principais dificuldades que a gente encontra é a questão comercial. Digo para mim, eu me expor, eu gravar meu primeiro merchan na TV, eu me lembro muito bem quando eu fui para minha primeira merchan e o tema coincidiu de ser harmonização orofacial, botox, eu, implantodontista. Vou falar o quê? Tá bom, eu recebi o roteiro da agência, vamos, tô preparado, né? Preparado nunca, mas tô pronto sempre, né? E a questão administrativa também. Então, foram os 2 pilares que eu precisei me aperfeiçoar, assim como você. E o outro ponto que eu queria trazer aqui é em relação a, quando a gente fala de números, a gente vai abrir um pouco do número do Gregory, principalmente os números da Marilda aqui. A gente existe um indicador que se chama taxa de conversão, né? Na verdade, são 2 indicadores, 2 taxas de conversões. Nós temos a taxa de conversão em quantidade, que é a quantidade de pacientes que a gente efetiva, ou seja, hoje ou no período ali, essa semana eu avaliei 10 pacientes, 10 novos pacientes sentaram na minha cadeira para procurar tratamento. E eu efetivei 4 pacientes, ou seja, 4 fecharam o contrato comigo ali. Então, a minha taxa de conversão em quantidade, 40%. E a gente tem a taxa de conversão de valores, né? Desses 10 pacientes, teve um montante ali, o ticket médio de 10 mil, teve um montante de 100 mil. E eu efetivei 50 mil. Então, minha taxa de conversão de valores, 50 mil, e taxa de conversão de quantidade, 40 mil reais. Então, eu queria que o Gregory falasse pra gente um pouco quais são as suas taxas. Você relatou aqui no início, a taxa de conversão ali chegou a bater 75%, tá? E eu queria que a Marilda compartilhasse com todos aí qual é a estratégia que ela utiliza para que não são todos os pacientes que vão efetivar conosco, que é normal, né? O dentista que está nos ouvindo sabe, o paciente vem, avalia e fala,
tá bom, doutor, obrigado, eu preciso conversar com minha esposa, eu preciso conversar com meu marido, e tá tudo bem. E como é que a gente trabalha, como é que você, marido, trabalha para não esfriar esse paciente, para você resgatar esse Que é meu paciente? segredo. Eu quero, né? não sou eu já sei o teu segredo, tá? Mas o pessoal que tá nos assistindo aí com certeza quer o teu segredo. Eu queria que o Gregor falasse um pouco dos indicadores deles do número. E Gregor, se você não se importar aqui em relação ao faturamento, Claro, também, tranquilo. faturamento médio que você tem, taxa de conversão, etc. Só para compartilhar com o pessoal. E a Marilda contar o segredinho dela aí. A parte de conversão, né? Como eu comentei até agora há pouco, inicialmente ela chegou a bater 75%. Por que inicialmente? Aquilo que eu falei. Eu entrei de sola na ideia da venda, então vamos vender. Só que eu não me preocupava tanto, às vezes, numa entrada, né? Eu não me preocupava tanto ali no ticket, eu estava querendo vender. O ticket sempre foi bom, automaticamente acabou sendo sempre bom, mas não era proposital naquele momento, porque eu queria vender. Então, eu cheguei a bater esses valores. Até que eu consegui hoje encontrar um equilíbrio legal que eu entendi que nem todo mundo vai fazer com a gente, tá? Por dois motivos. Nem todo mundo quer e nem todo mundo pode. Então, basicamente é isso. Eu entendi isso. Eu respeitei. Antes eu não fechava, eu ficava, puta da vida, porque, putz, eu queria fechar. Então, eu já entendi isso. Então, a gente exige uma condição também para o cara fazer com a gente. E é onde que a conversão hoje ela se mantém em 65, 55. Então, a gente fica nessa média. Quando a gente converte muito mal, converte 50. Então, um mês que foi mais baixo ali, putz, não, bateu 50. Mas menos que isso, eu não me lembro de um mês a gente fechar em menos que isso. A gente sempre trabalha nessa casa 55, 65% em quantidade, né? Pensando em números, o faturamento nosso do ano passado, nós faturamos quase 8 milhões o ano. Bateu aproximadamente 8, quase 8. Faltou um tiquezinho ali para 8, né? Isso já contando os cancelamentos, tá? Se eu pensar no faturamento bruto fechamento ali na hora, nós nunca batemos menos de 800 mil um mês. 750, 800. Aí naturalmente vem cancelamento, que a gente renegocia alguns casos ou outros. Mas eu falo isso porque para eu fazer a apresentação aqui, eu fiz uma outra agora há pouco tempo e eu passei esse número, então eu abri o sistema lá e eu vi que ano passado bateu quase 8 milhões no ano, né? Eu falei, bom, então ano passado a gente bateu essa média ali de 8 milhões ano em faturamento da clínica. Você falou mais alguma pergunta? Não, muito Era bem. isso, né? Muito bem, ô Grego. Acho que a gente está falando de aproximadamente 8 milhões de faturamento, ou seja, de tratamentos odontológicos Exato. efetivados para pacientes no ano de 2023. Isso mesmo. Com uma taxa de conversão de 50%, que você falou que encontrou o teu ponto de equilíbrio, a gente está falando que nós temos ainda na nossa carteira ali, né? Em muitos consultórios, em muitas clínicas, na gavetinha, né? Isso. Ali na gavetinha, nas pastinhas, mais 8 milhões para trabalhar. trabalhar. E é agora que eu quero saber o segredo para como é que a gente traz esses 8 milhões que estão na gavetinha para a mesa aqui também, Marilda. Tá, então vamos lá. 8 milhões, vamos pensar que eu tenho na minha carteira. Antes de olhar para esses 8 milhões, eu tento entender por que o doutor não conseguiu converter na hora. Então, o meu objetivo como relacionamento, né, de quando eu trabalhava como relacionamento, era tentar converter. Então, primeiro, ao longo do tempo eu fui entendendo que não era só fechar. Eu tinha que entender o que o doutor falou, entre querer, entre poder. Mas assim, eu ia lá no coração dele. Porque eu acredito que antes de a gente fechar um tratamento, eu tenho que entender o que aquilo vai me proporcionar. Quanto é esse investimento que eu vou fazer para mim? Então, eu tinha algumas coisinhas assim práticas, né? Algumas frases que eu gostava para quebrar o gelo com o paciente, até porque o paciente ele vê o doutor como, né, muito superior e muitas coisas ele tem vergonha e até um pouco de medo. E ali eu deixava o paciente bem confortável com uma água, com um café e assim, eu tinha que entender um pouquinho o perfil dele. Afinal de contas, a gente trabalha com pessoas e não com dinheiro. Então, e eu não mostrava para ele o que era importante para nós, era o dinheiro, o preço. Eu mostrava o quanto era importante para nós, o valor do que eu tinha para ofertar para ele e o resultado que ele poderia ter. Esse era o nosso diferencial. Muitas vezes eu não conseguia converter na hora, tá? Então, se hoje eu fosse falar aqui em números, vamos pensar assim,
Dos 50% que o Dr. Gregory, vamos pensar a média ali, né, que ele falou, de um dia ruim, de um mês ruim, dos 50% que o Dr. Gregory não faturou lá na hora, eu tiraria 20. Esses outros 30, a gente iria buscar. Mas quando eu vou buscar esses outros 30, eu entro com a experiência. Doutor Davi, qual experiência o senhor teve conosco? Conta um pouquinho para mim, sabe? É essa emoção, é trabalhar com o coração. Eu não posso chegar para ele no dia seguinte e falar, e o teu orçamento, gostou? Não. A gente até pode estar um pouco preocupado com a questão financeira, a gente tem uma clínica para fazer uma gestão, mas naquele momento, o que é importante para mim é você, né? Então, doutor Davi, conta um pouquinho para mim, hoje eu estou aqui te incomodando. Como é que foi a sua experiência com a nossa clínica, né? Com relação ao doutor. E é isso que as pessoas não conseguem entender, porque às vezes vão muito preocupadas com a questão preço. E nós temos esse diferencial de ter essa preocupação com realmente o que eu posso te oferecer. E quando a gente entra nisso, que aí gerou confiança, que aí gerou credibilidade, a condição de pagar já ficou mais fácil. E aí eu falo para você, que legal que você voltou, né? Como eu posso te ajudar? O que está faltando aqui? O que eu posso melhorar? Vamos ali que eu vou ser uma mediadora entre você e o doutor para ver o que eu posso buscar. Então, eu acho que esse é o diferencial de a gente entender como pessoa, né? Quem é aquele paciente que está na minha frente, que pode ser o pai do meu primo, o pai do meu vizinho, do meu amigo, e às vezes ter essa relação de afetividade. E é lógico, no decorrer do dia a dia, às vezes a gente esquece isso porque a gente se preocupa muito que eu preciso ter o dinheiro para girar, então se eu não vender, só que se eu não tiver essa confiança, eu também não vou vender. Então, ter esse carinho maior, né, com esse paciente, e é dessa forma que eu faço. E isso leva meses, muitas vezes, né? Leva meses. Isso não é rápido, né? Não é rápido, doutor, bem colocado. Às vezes esses 30% não é rápido. E qual é o maior problema, às vezes, que as pessoas enxergam? Que elas querem muita coisa imediata. E esquece daqueles 8 milhões que a gente está lá na nossa carteira, por exemplo. Né? E eu quero imediato, eu quero imediato. E por não conseguir imediato, eu acabo desistindo. E aí ele vai ficando. Então, esse é um ponto muito importante, né? Conhecer, entender um pouquinho e ter esse carinho com essa pessoa mesmo. Querida, muito, muito legal. Quando a gente olha para a média rede, a gente tem na média rede 20% sendo resgatado pelo relacionamento ali. Então, você dá 10% basicamente acima da média da rede, né? Por isso que você está aqui hoje para compartilhar um pouco desses seus diferenciais, desse seu sucesso. Já você colocou um ponto muito legal, que é em relação à experiência que o paciente teve ali também. E, modéstia à parte, acho que é um grande diferencial nosso a questão da humanização, né? Exatamente. Então, existe uma diferença muito grande entre preço e valores. E muitas vezes os dentistas que ofertam o preço ali mesmo. E a gente não vende um produto, né? É diferente, que custa tanto, né? Não, é a realização do sonho do senhor tem o valor de tanto. E modéstia à parte também, hoje nós somos muito bons. Quando a gente olha o NPS, que a gente batizou aqui de encantômetro, né? É o índice de satisfação dos nossos pacientes com as nossas unidades franqueadas, com vocês, nós temos uma taxa de 75% aqui de satisfação. É medido de menos 100 a mais 100. Quando a gente olha para serviços no mercado de franquias como um todo, a média é de menos 15% a satisfação dos clientes com serviço. É difícil a gente satisfazer o cliente com serviço. A expectativa gerada é muito grande daquilo que é ofertado versus aquilo que é entregue. E hoje nós temos uma taxa de NPS de satisfação de 75%, tá? E eu queria saber quais são os principais gatilhos que você pega ali para conseguir tocar nesse ponto, sabe? Para conseguir que ele deixe de ver mais preço, né? É difícil a gente... O ticket médio teu, Grego, qual é? Hoje bate 8. 8 mil reais. É difícil a gente conseguir, na média de todos aqueles pacientes que a gente avalia, um tratamento de 8 mil reais. Não é fácil. Em serviços odontológicos ali, não é difícil. Eu queria saber duas coisas. O que o avaliador faz, o que o diretor clínico avaliador que avaliou o paciente deixa para você, como é que é esse alinhamento de como ele passa essa bola para você, quais são os principais pontos que você captura para você facilitar no dia a dia, né? Tá, então vamos lá.
Primeiro, eu acho que tem que existir uma relação muito forte entre avaliador e o relacionamento. O Gregory me comentou que existe uma definição aí bem legal de Eu vou como é falar a de como de como é a relação aí entre o doutor que avalia e o time de relacionamento que trabalha com esse paciente não convertido. Olha aqui para clínicas que tem casal, eu já arrumei confusão, mas eu deixo bem claro, fica tranquilo. É que eu acho assim, ó, eu tenho que ter o avaliador, ele tem que confiar muito no relacionamento e vice-versa, porque eu não sou dentista, então eu tenho dúvidas e eu preciso. A gente não vende o que a gente não conhece, a gente só vende o que de fato a gente conhece. Então eu preciso dele, e ele também precisa de mim. Então a minha definição seria assim, ó, o avaliador e o relacionamento é um casamento sem sexo. Muito É bom. porque eu acho que legal Muito isso. bom. Porque as 10 vão existir, as 10 existem. Gente, a doutora pode falar não, pode falar, mas a gente pode insistir e aquilo ser convertido. Então, essa relação, quando eu tenho quando ele tem a confiança em mim e eu tenho nele, a gente consegue chegar num senso comum. Então, isso é muito bacana. Então, esse é um ponto que eu sempre falo com os avaliadores, né? Ah, mas é que eu não sei. Então, vamos fazer o seguinte: ou você cria confiança ou troca, porque tem que ter essa relação. Senão, não vai funcionar, né? E aí, então, essa relação era super importante. Você fez uma outra pergunta e agora eu fugi lá no sexo, fiquei me preocupada agora, acabou fugindo aqui do meu contexto. O que o avaliador tem que fazer para cruzar essa bola para você e você fazer o gol ali? A carta na manga. Então, assim, essa relação sendo forte, a gente tem os combinados. Eu, quando estava no relacionamento, só do doutor olhar para mim, já dava, a gente já se entendia. A conexão. O Gregory ficou, acho que, uma semana comigo, né? Então, ele ficou lá treinando. Então, ele vendia na avaliação e os que ele vendia já estava certo, né? Tudo certo, eu tentava converter. Então, mas assim, ó, criar aquela conexão de olhar, tipo, ó, insiste, não insiste, aqui vai, aqui não. Só às vezes de olhar a forma como entra na sala, a forma como posiciona. Então, e deixar uma cartinha na manga um pouquinho, né? A confiança, como eu falei, ela é importante, deixou a cartinha na manga para ela, pro relacionamento no caso. E deixar ele à vontade. Eu sempre brinco, eu até outro dia brinquei comigo, o pessoal falou, como é que você chegou? Marida pensou dessa forma, mas eu brinco assim, lembra na 7ª série, propriedades da matemática, propriedade associativa, né? Então, tipo assim, o tratamento é 11, 10 mais 1 é 11. Mais 9 mais 2 também é. E é isso que às vezes a gente tem que ver, que a gente não pode engessar. E sempre pensando, uma coisa que me facilitou muito nas vendas e ajuda a converter bastante é a transparência com o paciente. Explicar para ele o porquê. Se eu falo assim, Davi, pega um pouco de água para mim. Você até vai pegar, porque você é gentil, foi lá e pegou. Mas você pode colocar no seu subconsciente assim, pô, mas marido é folgado, me pediu um copo d'água, podia ter ido lá pegar. Normal, né? Mas a hora que eu falo assim, Davi, pega um pouquinho de água para mim, por gentileza, porque, na minha dificuldade de andar, eu posso derrubar. Cara, eu justifiquei, você vai me retornar. Legal, vou ajudar. Então, quando a gente mostra para o paciente o porquê que eu preciso de uma entrada, o porquê daquela condição, o porquê de... Ele clareia, ele entende. Então, a transparência é o gatilho principal que o relacionamento e o avaliador tem que ter na hora de passar isso com aquela cartinha na manga para ele fazer na conexão. Até complementando o que a Maria está dizendo. Eu gosto de fazer um trabalho lá em Dourados, por exemplo, bem legal, meio que policial bom, policial mal, sabe? E eu acho importantíssimo, ela falou carta na manga, né? Eu vou mudar só um pouco os termos que eu acho que a informação ela tem poder. Quanto mais o avaliador, durante a avaliação, ele conseguir coletar informações, melhor. Por quê? Você está fazendo a avaliação, está entendendo, está explicando, mas você está sentindo uma resistência do cara. O cara talvez não quer, ele deu não, vou falar com a minha esposa, e ficou, esse é o que mais escuta, né? As pessoas têm ódio disso, mas é verdade, eles falam, e você sente que, mas se eu apertar, ele vai começar a espanar. E eu sou doutor que está na foto, no vídeo, que está no rádio, não posso ser o cara que vai ficar ali apertando ele, vamos ler, então eu faço um papel assim, eu vou até onde ele vai me permitindo, sentir que ele está com resistência, eu solto e falo, então agora o senhor vai guardar que o relacionamento ali, fulano de tal, vai chamar o senhor e vai passar isso aqui que eu conversei com você a limpo.
o cara dá até uma relaxada, tipo assim, ai, vou pra casa, né? Não vou precisar fechar agora, preciso pensar um pouquinho. E ele senta, ele fica ali um pouquinho. Ali eu chego no relacionamento e eu passo todas as informações. Falo, ó, ele disse que consegue pagar até tanto por mês. Ele disse que consegue pagar isso de entrada. Ele comentou aqui que essa entrada ele conseguiu, então eu tô sentindo que ele não tem esses 5 mil que ele tá dizendo, mas eu acho que uns 3, 2,5 ele vai ter. Então, chama o cara, pergunta pra ele, e aí, o que eu posso fazer aqui pra tentar te ajudar? Me conta um pouco mais, que o senhor vai perder isso aqui mesmo? Para ver se ele solta. Se ele der uma brecha, é porque essa entrada aí pegou, né? Entra por esse caminho. Então, eu chego no relacionamento, eu falo tudo que eu conversei, e eu falo pra ela pelo menos umas 2 opções que ela pode correr. Tipo, ó, se ele vir por esse caminho aqui, você vai bater assim. Se ele vir por esse outro, você bate assim. Em último caso, teve uma negociação agora que eu fiz há pouco tempo, inclusive, em uma unidade que a gente foi fazer consultoria, e eu fiz a avaliação, que foi muito show de bola. Porque o cara foi com a irmã e com o marido da irmã. Ele queria fazer lá ele não foi para fazer protocolo, ele foi para colar um provisório aqui no dente que quebrou, só que fraturou as raízes, ele tinha pouquinho de dente na boca. Eu dei uma olhada pra aquela assim, viu? Você quer fazer o quê? Você quer fazer dentadura? Não, você tá doido, doutor? Então você esquece esse negócio aí, não vai dar certo. Eu posso colar isso aí hoje pra você. Você vai embora de dente. Mas e daqui uns meses, não vai quebrar de novo? Tá fraturado o negócio. Eu vou só remendar. Vou pegar uma massa corrida aqui e botar de volta. Vamos fazer um negócio bom? E aí eu expliquei pra ele o bom. Quando eu expliquei, ele ficou interessado. E aí aquela velha história, vou pra casa pensar. Mas pensar o que essa família tá aqui? Já conversa aqui entre vocês. O que tá faltando aí? Você, doutor, tá muito caro isso aí. Não tá caro não, você tá com graça, né? E ele era bem brincalhão, então a gente tava já num nível assim a conversa, né? Até que ele me trocou. Eu pago tanto. Eu dei uma risada na hora tão alta, que assim, foi tão espontâneo, que ele botou bem baixo. Eu falei, você tá maluco, rapaz? Eu vou baixar o preço pra você, você ficou doido? Falei, não tem como. Ó, você tá de graça, né? Você tem dinheiro pra pagar mesmo à vista? Eu vou pagar à vista, doutor. Você tem dinheiro mesmo? É o seguinte. Então você vai aguardar 2 minutos ali agora na recepção. Eu vou passar o senhor ali no relacionamento. Você esquece, esse valor que você falou, você esquece. Tá muito baixo isso aí, não existe isso aí. Mas eu vou, porque eu dei o preço à vista ali pra ele já. E ele me intimou mais baixo que isso ainda. Aí eu falei assim, você vai aguardar ali. Eu vou chamar a menina ali do relacionamento e eu vou pedir pra ela tentar ver isso pro senhor. É com ela esse papo agora. Só que é o seguinte. Se você trocar ela vai trocar de volta. E se você correr, você esquece. Você não faz mais depois. No preço que ela vai falar. Duvida? Aquela mulher é tão ruim, rapaz, que se você falar que você não vai fechar com ela na hora, ela não vai deixar. Aí ele deu risada, vamos ver, doutor. Mamamata. Cheguei nela lá, expliquei tudo. Ó, abaixa mais esse tiquinho aqui, ó. Ele só quer arrancar de nós um pouquinho pra ele sentir a sensação de que ele ganhou, né? Tira esse tiquinho aqui e fala, seu fulano, é pra agora. Ele tem que martelar agora pra pegar esse preço. Você não precisa nem pagar agora, mas dá um boletim aqui para 5 dias pra ele. Mas foi no modelo. Ele chamou o relacionamento lá, bateu a conversa, falou, doutor Greg, incrível. Foi exatamente como você comentou. E aí, matou. O paciente fechou o tratamento. Então, a ideia, a importância de você ter todas as informações na mão, o teu relacionamento, confiar em você. Porque assim, aí essa parte é importante, o avaliador tem que ter uma leitura boa com as pessoas. O avaliador tem que ter uma leitura boa das pessoas, porque como é que ele vai passar essas informações se ele não consegue enxergar isso? Então, isso vai ser fundamental. Então, tem que ter esse relacionamento mútuo, essa confiança e essa troca de informações. Legal, doutor. Só complementando, essa carta na manga que eu quis dizer é justamente isso que o doutor falou, né? É a cumplicidade, é a confiança. E aí, gerou confiança, é a venda certa. Legal, ô Marildo, eu concordo plenamente. E eu acho que tem 2 pontos aí, que talvez muito pouco é abordado. Mas eu acho que o primeiro é a escutativa. Então, Isso. é a gente capturar os detalhes ali. Porque muitas vezes o paciente ele veio para colar o dente ali. E a gente está batendo no tratamento grande. Então, a escutativa do Gregory de entender que aquilo que ele quer era sair com o dente, vamos lá, eu colo, mas vai voltar. E nós colamos. Beleza. Mas saiu com o dente. Exato, sim. Né? A queixa principal, aquilo que ele gostaria, né? A prioridade dele foi feita. A gente escutou de uma maneira ativa ali. E uma comunicação assertiva. Então, daquilo que você capturou de informação, que talvez muitos deixariam passar, talvez até da tua ousadia de quantos iriam somente colar o dente. Mas da tua ousadia de falar, cara, doutor, senhor, eu faço, mas o senhor vai voltar, e o senhor vai me dar trabalho.
Então eu vou te propor isso aqui. E daquilo que tu capturou, conseguir comunicar de uma maneira assertiva pro teu relacionamento ali, para fazer o gol, né? Então muitas vezes o meio-campo é mais importante que o atacante no meio no jogo ali, né? Com certeza. Então acho que é muito legal a relação e a importância que essa relação tem, né? Nós não vamos efetivar todos os pacientes, não são todos os pacientes que são nossos pacientes. Muitas vezes o paciente ele tem um certo bloqueio em relação à autoridade que nós somos. Eu não quero me expor com o doutor, explicar realmente ali o porquê eu não quero, me sinto desconfortável em falar que o valor da parcela aqui não ficou legal. Mas a conexão, a conectividade que o paciente tem com o relacionamento muitas vezes é maior, então ele se abre mais ali em relação a isso e a comunicação tem que ser legal. E é legal também que faltou uma peça aqui, chave, que a gente começa essa captura dessa escuta e dessa comunicação lá no momento do cadastro, na recepção. Sim. Então, né, desde a campanha que nós fizemos, esse paciente ele foi impactado por qual campanha, por qual vídeo meu? O paciente foi impactado por um vídeo de protocolo. O paciente veio do offline, me viu no outdoor ali, né? Na hora de apresentar a clínica e fazer o raio-x panorâmico ou a tomografia para eu fazer a avaliação, o que a minha TSB-SB capturou de informação que trouxe de uma maneira mais quente para vocês? O paciente ele já fez avaliação numa concorrente, numa outra clínica ou não? Então, como essas informações são valiosas para que a gente saiba para qual caminho nós direcionarmos a nossa negociação. E também o perfil, né? Porque muitas vezes eu estou com um casal em que a esposa quer muito que o paciente faça, né? Que o marido faça o tratamento. E a principal preocupação do marido é o quanto custa e como a gente consegue fazer. E a principal preocupação da acompanhante é a segurança. E então, como a gente queria que você estressasse um pouco mais, Greg, como é que você faz ali no momento da avaliação para se comunicar de forma assertiva agora com o paciente ali, né? O que é importante para ele ouvir ali, que eu vou usar essa estratégia de discurso, quanto para muitas vezes um filho que está acompanhando a mãe, eu preciso usar termos mais técnicos que transmitam segurança e etc, etc. E eu trago um depoimento meu, o quanto é comum, né? Fiz 5 anos fazendo a direção clínica e avaliação de unidades, o quanto é comum a gente estar ali com a mãe e o filho, a mãe é a paciente, e o filho fala: mãe, eu sei que aqui o valor ficou mais alto, mas eu senti muito mais segurança no Dr. Davi, senti muito mais segurança no Dr. Gregor. E você falasse como é que a tua abordagem ali com personas distintas no momento da avaliação, como você disse, tinha irmã, tinha parente ali, tinha o cara, como é que você consegue pegar esses gatilhos e plantando a sementinha do desejo ali, eu quero fazer com o Gregory independente do preço, mas muito mais pelo valor que ele transmite para mim. Na hora da avaliação é fundamental você descobrir quem é quem. Porque assim, tu deu um exemplo legal. Normalmente é isso. O marido, ele já fica ali fechado assim. Aí você vai explicando. Aí ele só fala assim: eu quero saber o final. Ele já vai falando assim, brincando contigo na avaliação. Normalmente é isso. Mas então é importante entender quem é o cara do dinheiro, quem é a pessoa do dinheiro e quem é a pessoa que está preocupada com o tratamento. Porque já teve caso também de chegar a esposa e a esposa nem querer fazer, porque ela está preocupada com o preço. E o cara está incomodado. Então, eu entendendo isso, eu tento pegar as dores, né? Porque, como assim as dores? Uma vez o Dr. Renato fechou um caso assim, que a mulher queria fazer uma coisa e ele queria fazer outra. Ele olhou pra cara dele, pro marido, e falou assim: depois, quem vai encher o saco do senhor em casa vai ser ela. Se o senhor não fazer o que eu tô falando. Quem vai encher o teu saco vai ser ela. A mulher olhou pra ele: tá vendo? Eu falei pra você. Aí começou os dois ali, aí o cara: vê como é que é isso aí, doutor. Então, vamos negociar. Então ele entendeu na hora. Eu bateu na dor do cara. Porra, você trouxe a tua esposa pra fazer um tratamento. Provavelmente a tua esposa tá reclamando em casa, alguma coisa, ou até você não tá gostando de alguma coisa e quer melhorar a pessoa. Então é importante, eu sempre faço perguntas pro paciente: como é que você se sente com seus dentes hoje? Como é que tá a sua vida na parte da alimentação? Como é que tá a sua mastigação? E ali ele vai contando. E muitas vezes ali ela já fala: doutora, eu tô até inclusive percebendo que eu tô com mau hálito, não sei o quê. Então, pra pessoa falar isso, alguém disse pra ela. E aí, ou foi o marido, ou foi outra pessoa, mas isso tá doendo, né? E aí a gente vai por essas vias. Então, aí entra de novo no ponto da informação. A informação é valiosa. O avaliador bom, ele mais pergunta do que fala. Você só pergunta, escuta falar, depois se complementa a tua parte. Mas aí vai entendendo com essas perguntas: como é que tá, como é que você se sente, como é que você mastiga, qual é o sentimento que gera isso em você? E o paciente, fico constrangido, fico mal. E aí, nesse momento, a gente vai trabalhando essa linha. Então,
para você voltar a ter esse sorriso que você queria ter, para você voltar a mastigar como você gostaria, pra você voltar a ficar... Eu pego pacientes lá que vêm, às vezes é recém-divorciado, viúvos, e eu entendi que ele tá que ele é divorciado ou que ele é viúvo. Cara, numa dessa aí, pô, tô com uma companheira nova aí, porque no fim das contas é isso que ele quer. Pegou na dor. A gente entende a dor e mostra isso para ele. É tipo vender a experiência para ele antes dele pegar antes dele ter o produto. Ele só vende ele já se imagina, putz, verdade. Quando você vai comprar uma roupa, eu já fiz isso várias vezes. Eu vou lá comprar uma roupa, então eu vi sua camisa e eu imagino, putz, eu vou usar essa aqui lá naquele evento da CIOSP. Você já se imagina usando o troço lá dentro do negócio lá. Tá lá a pressão da camisa, ai, cacetada, eu vou pagar aqui, mas essa aqui ornou, ó, entrou filé. Então, é basicamente, a gente vivencia o que a gente vai ter com aquele produto, com aquele serviço. Então, eu tento trazer isso para ele. Eu sempre digo que se no final da avaliação o paciente falar assim, está caro, a gente errou alguma coisa na avaliação. Errou alguma coisa. Aí, assim, uma coisa é ele falar assim, não, doutor, é que é bem caro, né? Mas eu entendo que é o preço, doutor. Isso é uma coisa. Porque... Uma coisa é ele não ter condição. Exato. Agora, quando ele olha assim, você tá doido? Não tá caro isso aí demais. Se ele fala até com esse tom, às vezes ele nem fala no tom de desrespeito, tá? Às vezes ele fala num tom mais eu falo assim, meio sem noção, assim, ele nem entendeu que ele tá te respeitando. Mas ele é meio sem noção. Mas se ele falou isso, ele não enxergou o valor. Mas o cara não tem grana. Mas o cara toma uma cervejinha no boteco, ele compra o cigarrinho dele, ele enxerga valor naquilo. De alguma forma ele enxerga valor naquilo. Seja a experiência de sentar num barzinho, tomar uma. Se ele tá pagando aquilo, se ele vai lá jogar sinuquinha, se ele gasta dinheiro com alguma coisa para se divertir ou para ele usar, de certa forma ele enxerga valor naquilo. Então, Se ele não, por mais que o protocolo seja caro, ou lá um tratamento de faceta seja caro, tá, doutor, eu não vou fechar esse protocolo, mas e a dentadura então, como é que funciona? Porque se ele enxergou valor, mas o problema realmente é dinheiro, ele vai dar um jeito de fazer o outro produto mais barato que você tem lá. Entende? Ou ele vai fazer o que eu já vi fazer muito, ele não fecha, mas ele traz o filho para fazer a parte da horta. Porque ele gostou daquele lugar. Então, o mais importante na avaliação é a gente conseguir agregar valor no que a gente apresenta. Putz, para conseguir fazer isso, aí tu tem que pegar a informação, você tem que entender com quem você está falando, tem que entender de perfil de pessoa, para você saber com quem você está conversando. É uma série de coisas. Mas esse é um ponto importantíssimo. Entender com quem você está falando, bater na dor e agregar valor no que você produz ali para eles. Então, só complementando aqui, ó. Imagina só, né? Então, o doutor faz todo esse trabalho. Ele escuta, ele pergunta, ele vai conhecendo, ele vai agregando valor. Aí, o relacionamento vem depois e complementa, né? Aí, assim, ó, quantas vezes eu falei para paciente assim, não foi uma nem duas. Ô, seu Manuel, fecha o olho, fecha o olho. Imagina o senhor tirando uma foto com a sua neta, porque eu já estou entendendo a dor dele. Ele já falou que tem neta, que tem filho, que vai se formar, que vai casar, vai conhecendo a história. E aí, quando a pessoa, ela sentiu a confiança, assim, ela consegue, aí não tem para ninguém. Então, só que essa conexão, ela tem que acontecer. E às vezes é difícil de as pessoas se conectarem, né? muito legal, pessoal. Acho que é um aprendizado para todos aqui. Gostaria que muitos dentistas, né, e empresários estivessem ouvindo vocês aí. Eu tenho certeza que o resultado deles seria ainda melhor. Eu queria fazer mais uma pergunta para Marilda. Marilda, da carteira que você recebe daquilo que o Gregory não efetiva, com todas as informações, com a comunicação que você tem, como é que você prioriza os seus contatos, vamos dizer assim? Que muitas vezes a gente vai ter ali um volume expressivo de pacientes para eu manter o contato, como o Gregory muito bem falou, às vezes não é na mesma semana que o paciente vai lá converter, não fechou, mas ele volta amanhã. Muitas vezes são semanas, dias, meses, né? Em muitos casos. Como é que você prioriza e como é que você cadencia isso também, a frequência, né? Então, não são todos que você vai ligar todos os dias, não são todos que você vai ligar uma vez por semana. Como é que você cadencia e prioriza isso daí? Tá. Então, assim, ó, primeiro já é um trabalho que eu faço todos os dias. Paciente não fechou, eu qualifico aquele paciente. Então, eu organizo uma questão de organização. Esse aqui é potencial, não, interessado e sem interesse. E eu fazendo isso no dia a dia já me ajuda para aonde eu vou começar meu trabalho no dia seguinte. Até porque eu falo para as meninas do relacionamento que nós temos um tempo. Nosso tempo ele é muito precioso. A gente, bem como o doutor tem, nós também temos. Porque quanto mais tempo eu fico perdendo em arrumar depois, é ruim. Então, qualifiquei. Todos os pacientes, no dia seguinte, que não fecharam,
eu mando a mensagem para ele da experiência. Todos, Legal. Muito né? legal. Mas é bem nesse contexto. Veja bem, doutor Davi, não é você gostou. Não é você gostou. Porque se eu falo, você gostou? Sim. Fechei a pergunta, não tenho como dar continuidade. E quando eu falo com aquele jeito todo carinhoso, que a gente realmente, cada um busca sua forma de pegar a experiência, eu me conecto com ele. Aí, então, esse é o primeiro momento. Aí depois, eu tento trabalhar com ele assim, eu dou uns 2 dias para ele, aí tem os combinados, né? Mas a primeira pastinha que eu pego, qual é? Qualificados. Opa, esses daqui, eles me deixaram aqui, vamos falar com o marido, e aí eu começo a entrar, né, passando a mensagem para eles. Eu não costumo trabalhar com texto, doutor Davi, porque eu acredito que texto é muito ruim, ele é muito superficial, tem interpretações errôneas e é sabido, e pesquisas mostram isso, que quando você manda um áudio ou você faz um vídeo humanizado, eu estou mandando um vídeo para o Davi, né? E é diferente. Mesmo, às vezes, ele me pedindo, Maria, me dá mais uma semana, me dá um mês, e tá tudo bem. Eu respeito isso com ele, porque ele volta. Se ele criou essa conexão, ele volta. E, às vezes, pode demorar ali 1 mês, 2 meses, mas, assim, ter esse controle é primordial. E esse controle, ele pode acontecer... eu utilizo planilhas, porque eu acho que a gente tem que estar com as informações precisas. E uma coisa muito importante que eu queria ressaltar aqui é que eu, Marilda, eu preciso saber os meus números. Quantos pacientes eu tenho? Porque eu não posso ficar atirando. Não, eu tenho que saber quantos pacientes eu tenho para poder captar, o que eu já consegui falar. Poxa, eu consegui falar com 10, com um número X. Esses 10 que eu falei, que eu estou ali esquentando com ele, dá um total de quanto? 100 mil, 80 mil, 150 mil, não sei. Então, enxergar esses números é muito importante para o relacionamento. Isso faz a gente melhorar ainda mais, né, o nosso trabalho. E acredito também que a gente tem que ter uma ambição, né? Um propósito. Porque, eu estou fazendo por quê? Porque além de servir, também vai ser bom para mim. Eu acho que isso também se complementa. E é dessa forma que eu faço. Então, organizando e qualificando meus pacientes já no dia a dia, que é a questão da organização, e mostrando os números. Opa, eu tenho 100 mil aqui. Então, quando o doutor fala... Aí ele chega lá na sala e fala assim, gente, para a gente trabalhar e ter uma semana legal, a gente precisava fechar aqui mais uns 30 mil. Eu falo, opa, já sei onde eu vou, não preciso ficar procurando. Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta agora para os dois, prometo que é a penúltima pergunta, tá? Como é que é a nossa estrutura, como é que o modelo de negócio Oral Unique facilita em tudo isso que vocês falaram, né? Acho que o Gregory já trabalhou em outros consultórios, eu também já trabalhei em outros consultórios. O quanto a nossa estrutura, o nosso modelo de negócio como um todo facilita para vocês, né? Desde de estrutura física mesmo, desde processos e etc. Queria aqui começar contigo, Gregory, a Marilda finalizar isso daí. O encantamento é um ponto que eu achei fantástico, porque foi exatamente isso que eu senti quando conheci a primeira. Quando eu fui conhecer a primeira Oral Unique para eu poder abrir a minha, eu fiquei encantado na hora com o tamanho da estrutura, com o tour que foi feito comigo, que me apresentaram a clínica inteira, e eu pensei, eu nunca entrei numa clínica onde me apresentaram a clínica. Parece uma coisa tão boba, mas assim, olha... Então aquilo já me encantou de cara. Toda essa estrutura e esse método, como eles abordaram comigo ali na entrada, e me apresentaram, e mostraram isso, e mostraram aquilo, e eu fiquei encantado na hora que eu fiquei assistindo aquilo. Esse ponto eu acho que foi fundamental. Uma outra coisa que eu gosto bastante é essa aproximação. Por exemplo, eu já trabalhei para outras franquias, quando eu trabalhei de empregado para as clínicas, e eu nunca vi os donos falarem dessa aproximação com os fundadores, como eles tinham, como nós temos aqui, né? Eu nunca vi essa proximidade. Por exemplo, de eu poder mandar mensagem para o fundador da franquia e o cara me responder. Sabe? Tem cara que é estrela, né? Então, essa proximidade, eu acho que isso torna interessante até para oportunidade para bons negócios. Você me contou a tua história uma vez, e quando você entrou, acredito que você não pensava que estaria agora nessa posição que está agora. Como é que você conseguiria se essas portas fossem tão fechadas, né? Com certeza. Você entende? Então, você teve acesso a esses caras, né? E ali a coisa aconteceu, né? E eu digo a mesma coisa. Putz, quando eu fui fazer o que eu fui fazer, até contando a minha apresentação ali, eu briguei com família para conseguir entrar. Eu vou abrir uma clínica que eu tive que brigar com família ali. Porra, mas você vai fazer isso? Você vai sair do negócio aqui que é da família para fazer? Eu tô indo.
E hoje, quando eu falo, cara, a gente até entrou numa unidade ali, falei, pô, a gente está se tornando sócio dos caras que a gente admira. Então isso é Legal. fundamental, né? Eu acho que essa facilidade de poder fazer negócio com essas pessoas, eu tive acesso a pessoas que eu poderia talvez ter meus 10 consultórios sozinho, que eu não teria, né? E aí eu posso dizer que às vezes eu levaria muito mais anos de vida para conseguir o nível de conhecimento que a gente conseguiu em tão pouco tempo agora. Muito legal, Greg. Eu acho que muito em linha daquilo que você falou, acho que é um propósito muito claro de quem nos fundou, do Nadim. Ele não quer ser o maior franqueador, né, de franquias. A nossa preocupação não é a qualidade. A gente quer ser o melhor franqueador. A gente quer oferecer para você mesmo uma experiência. E assim como a gente se preocupa muito com a experiência que vocês, franqueados, geram para os nossos pacientes, nós também nos preocupamos muito com a experiência que nós geramos, esses serviços que nós ofertamos para vocês também. Eu acho que um indicador legal é que hoje 80% dos franqueados têm mais de uma unidade. Eu não vou esquecer desse dado e eu vou perguntar, a última pergunta para você relacionada a isso, mas eu queria ouvir da Marilda também, como o modelo facilita no teu setor ali, Marilda. Eu acredito que, complementando, o Gregory falou uma coisa muito importante, né? O modelo de negócio da Hora Única, ele é fantástico. A metodologia que a gente utiliza desse encantamento foi uma coisa que me fez, assim, entrar para a Hora Única, né? Porque eu não era do universo odontológico, aí eu falei, tá, mas como é que é? Deixa eu entender. Eu sou muito assim, eu gosto de entender, porque eu realmente só entro no que eu conheço, porque senão como é que eu vou falar, né? E aí quando eu fui conhecer, e eu me lembro de uma inauguração que eu fui, eu falei, poxa, que bacana, né? Que até usou na inauguração o modelo, assim, falou do encantamento, né? E é bem isso, porque eu sou de encantar, eu acho que a gente tem que ser diferente. Então, esse diferencial nosso, e ele é único. Eu falo único, eu brinco até falar, o nosso nome é proposital, é único. Eu falava para os pacientes, ó, único de único mesmo, único de único, né? E eu acho que não existe isso de forma nenhuma. Eu fiz muito laboratório, eu gosto de fazer laboratório, porque eu gosto de vivenciar outras coisas para eu mudar, para eu ver o que é diferente, e nenhuma outra, a nossa forma, nosso modelo, a nossa metodologia é tão completa. E eu ainda falaria aqui, complementando também o Dr. Gregory, essa proximidade. E oportunidade também. Eu acho que vale ressaltar aqui que quando a gente está falando em proximidade, isso gera oportunidade de crescimento, de complementar. E só para falar, né, a gente aprende muito com vocês também. Então, eu acho que é uma troca fantástica. Marilda, eu acredito que nós aprendemos muito mais com vocês todos os dias. Eu acho que esse é o nosso ecossistema de cocriação. Então, para nós, como franqueador, nada é top-down, nada ali entre o Nadim, entre a diretoria, é definido, é decidido e é imposto. Muito pelo contrário, tá? A nossa maior preocupação são vocês. Então, basicamente, tudo que a gente faz, a gente cocria com vocês, a quatro mãos. Aqui no Congresso, por exemplo, a gente convidamos diversos franqueados, é um prazer ter diversos franqueados aqui com a gente, tomando um chopinho, tomando um café, palestrando, trocando aqui entre nós. E para a gente encerrar aqui, eu queria ouvir do Gregory como é que ele vê esse ano de 2024, o que é teu planejamento ali. Eu digo em relação ao volume de unidades que você tem hoje, como é que você vê a tua expansão ali em quantidade também de unidade, mas também como é que você vê a parte do mercado mesmo, o comportamento. Você acha que tende a crescer, tende a ser estagnado em relação a números, em relação à margem também? Como é que é a tua expectativa para esse ano aí do mercado mesmo? Eu vou te passar o que eu acredito, quando eu digo acredito, baseado nos números que a gente tem, né? E baseado na expectativa que sempre foi alta, né? E assim, o mais engraçado de tudo na minha vida é que todos os finais de ano, eu adoro as viradas de ano, né? Porque eu sempre faço as metas. E eu escrevo, literalmente, eu escrevo o que eu quero e tal. Bom. E acredite, sempre dá muito mais do que eu peço, sabe? Ou do que eu quero ali. O ponto é, eu não sei te dizer quantas clínicas, tá? Nós vamos chegar no final do ano. Mas provavelmente o máximo que der na medida da qualidade que a gente conseguiu entregar.
O ponto que eu digo assim, como é que você vê o planejamento nos próximos anos? Eu vejo eu fora já da cadeira odontológica, como já está acontecendo, eu me vejo já saindo da avaliação, hoje eu faço ainda 15 dias de avaliação, então eu me vejo em um ano, talvez 2, para demorar muito, mas 1 ano e meio, fora totalmente da avaliação, na parte de gestão e treinamento de clínicas, de pessoas, literalmente focada nisso. Com esse nível de, vamos dizer assim, com esse tamanho de pessoas ao redor da gente, já com várias unidades abertas, já com muitos negócios fechados, através do que a gente conhece, aprende, nós conseguimos ensinar muito mais. Então, eu vejo que a gente vai ter uma capacidade de poder ensinar as pessoas sem eu precisar ficar visitando elas. Por exemplo, eu faço isso já hoje pelo Instagram. Mas eu entendo que nós vamos chegar num momento maior do que isso ainda. Vai chegar um momento que as pessoas vão literalmente entrar num lugarzinho que a gente vai estar lá falando. Uhum. Elas vão acessar a gente para poder acompanhar. Porque a gente vai estar ensinando tantas clínicas e crescendo tanto o nosso mercado, porque uma coisa é certa, tem muito dentista, mas tem outra coisa mais certa ainda, tem muito dentista que não sabe nada. Então a gente tem um mercado absurdamente alto para ensinar. Concordo. Então se a gente pensar num negócio, num modelo de negócio onde a gente vai conseguir ganhar com isso, tem espaço pra caramba para esse ponto. Eu concordo. Hoje nós temos 1.750 oportunidades de montar, de regiões, a gente usa a nomenclatura de praças, né? Regiões que comportam, independente da tipologia, uma unidade nossa. E hoje nós temos 285 em operação. Então a gente tem um oceano azul pela frente aí. Vejo isso também. Também vejo um cenário otimista para esse ano. Não tenho dúvida que nós vamos colher bons resultados. E para encerrar aqui, eu queria novamente agradecer, tá? Ressaltar que a admiração que eu tenho pelos dois. Foi um prazer enorme compartilhar esse tempo aqui com vocês. Tenham a certeza de que eu saio daqui com muito mais conhecimento capturado de vocês aqui, tá? E com certeza muito do que vocês falaram, tanto eu quanto o pessoal que está nos assistindo aí, são coisas que já conseguem colocar em prática. Eu acho que é esse o principal, da minha opinião. E para encerrar, agradecer vocês, que vocês, de tudo isso que foi dito, o que segunda-feira é o mais fácil a gente consegue colocar em prática? O que segunda-feira a gente não pode abrir mão de uma forma bem reduzida? Tanto a Marilda quanto o Greg. Segunda-feira, o que a gente tem que levantar e fazer? Vender. Segunda-feira eu tô vendendo. Na segunda-feira eu vou falar assim, não se preocupe com as suas metas, mas busca qual estratégia você vai fazer para melhorar 1% no seu dia. Obrigado, tá, pessoal? Por mim, se planejem, tá, pessoal? Sejam organizados aí, acho que não tem como a gente capturar chegar no resultado final que a gente precisa sem um planejamento prévio. E, de novo, meu obrigado, Marilda, obrigado, Greg, obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, agradeço vocês e a gente encerra aqui esse episódio do nosso podcast da Hora Unic aqui no CIOSP de 2024. Um grande abraço.